Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de torneamento CNC. Aula 7, parte 2, resolução de exercício. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá para o simulador. Abrindo seu simulador, né? Aí você vai clicar lá em Programa Manager para a gente começar a digitar o nosso programa. No Programa Manager, você vai abrir essa pasta aqui, que é a peça de trabalho. Em peça de trabalho, pessoal, você vai criar a aula 7. Como você cria a aula 7? Você clica aqui, ó, em Novo, e aí tem que estar escrito aqui, ó, peça WPD. Aí você coloca aula 7. Tá? Eu não vou colocar novamente, porque já tem o meu aqui. E aí depois você traz o cursor aqui para a aula que você criou, e aí você põe de novo e programa MPF. Se você cria já a pasta lá, automaticamente a segunda opção que ele pede é para você criar esse MPF. Beleza, pessoal? Cancela aqui também. Então, o primeiro programa que a gente vai fazer é o que? Seria aquela parte não da esfera daquela peça, né? Da parte de trás. Então, vamos abrir aqui o programa. Eu fiz aquele mesmo esquema, tá, pessoal? Já digitei todo o programa, então nós vamos passar aqui por ele, porque se eu for estar digitando, demora muito tempo, aí o vídeo fica muito longo. Então, vamos lá. Primeira coisa, identificação do programa. Programa do exercício, parte 1 da aula 7. Tá certo? Workpiece. Tá? Como você cria o Workpiece? Você vai aqui, ó, em diversos, cria em diversos e peça bruta. Aí vai aparecer o Workpiece. Vamos lá ver como está aqui nosso Workpiece. É um cilindro, né? Vamos colocar aqui a peça para vocês verem. Tá aí a peça, né? É um cilindro. O XA é o seu diâmetro maior. Aqui a gente vai partir de um bruto, tá? Supondo que o nosso bruto tem 1 polegada e 5 oitavos, que seria 41.265 milímetro. Né? Se você transformar 1 polegada e 5 oitavos em milímetro, você vai chegar nessa medida. Porque o nosso diâmetro lá, final, vai ser 40, né? Então a gente tem esse 1 milímetro e pouco a mais aí. Depois, o ZA. O ZA, a gente vai deixar um tanto de material aí para poder estar fazendo um faceamento. Então, a gente vai deixar 2 milímetros. Né? Então, a gente vai colocar o nosso 0, 2 milímetros para dentro e esses 2 milímetros a gente vai tirar no faceamento. A medida do comprimento da peça. Se você olhar aí, a nossa peça usinada, ela vai ter 96 milímetros, então a gente vai deixar 4 milímetros maior aí. Né? O seu bruto tem 4 milímetros maior, então a gente vai tirar 2 milímetros de um lado e 2 milímetros do outro. Isso aqui é seu espaço aí que você tem de peça que está usinado fora da placa, né? A gente vai usinar até aqui nessa parte da peça, né? Até os 40 milímetros ali. Então, deixei 45 aí. Beleza? Aceitar aqui. E aí você põe aqui o nosso já conhecido, né? G95, que é a programação o avanço milímetros por rotação, G40 descompensa o raio, G71 milímetros programação em milímetros, G90 tá coordenadas absolutas. Vai para a região segura. Eu separei aqui, ó, só para a gente conseguir ver visualmente aí conforme o programa está ficando muito grande, para a gente separar a parte de faceamento, depois a parte de desbaste, né? Então eu pus um ponto vírgula aqui e coloquei esses iguais aqui só para poder estar separando. Chama a ferramenta T4. Vamos colocar aqui o nosso parâmetro de corte. Então, no faceamento, a gente vai usar a ferramenta T4, conforme está aí, ó. Tá? Então, você vem aqui, coloca T4. E aí, logo abaixo dele, G54. Tá? Que a gente vai fazer toda essa programação dessa primeira parte da peça, todo em G54. Vamos já usar aqui G96, a velocidade de corte de 150. Tá? No faceamento, na verdade, é 120. Já vamos corrigindo aqui. 120. Aqui, pessoal, vamos usar aqui sempre M04, né? Que é no sentido anti-horário. Tá? Vamos assumir que a nossa ferramenta está virada torre traseira, virada para cima. Tá? Então, sempre no sentido anti-horário. Limita a rotação.
Vou posicionar aqui a sua ferramenta para poder fazer o faseamento. Então, eu vou para o X44, lembrando lá, né, qual que é a maior medida da sua peça? É 41,275, né? Então, eu vou para uma medida maior e para o Z4, né? Bem mais afastado aí. Agora, eu vou fazer esse faseamento aqui usando o ciclo 95. Ô, louco, professor, como isso? Sim, lembra que no ciclo 95 a gente podia fazer aquele desbaste transversal? Tinha o longitudinal e tinha o transversal. Então, eu vou fazer o faseamento aqui, pessoal, fazendo no desbaste transversal. Olha só que interessante. Então, aí você vai lá e escreve ciclo 95. Lembra? Abre parênteses. Aí você coloca início, 2 pontos, fim, vírgula e fecha o parênteses. E aí ele vai criar seu ciclo 95. Tá? Vamos entrar aqui no ciclo e vamos ver. Quais os parâmetros que eu vou usar aqui? Vou usar aqui essa subrotina de início, fim, início 1, fim 1. Vou deixar aqui a usinagem completa, né? Que é o desbaste e o acabamento, no mesmo ciclo. Vou usar aqui um avanço de 0,2, não 0,3, né? 0,2 e 0,2. Aí no acabamento, eu vou diminuir ele aqui um pouco, vou usar 0,05, tá? No último passo, ele vai dar o acabamento. Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai fazer o ciclo de desbaste mais o desbaste plano. De frente, né? Você deixa essa opção de frente, porque ó, de trás a peça fica ao contrário, como vocês podem ver aí. Então você deve deixar ela de frente. Aqui você sempre coloca essa primeira opção aqui, né? Sempre ao redor do contorno da peça. Aqui é a profundidade de corte, é o que eu vou tirar em cada passada. Então ele pede lá, né? Nos parâmetros de corte, meio em cada passada. Vou deixar um sobremetal aqui de 0,1, tanto X quanto Z. No quebra-cavaco, vou colocar 0, porque eu não quero que a ferramenta fique parando, né? Sem quebra-cavaco. E o VRT é aquele recuo. Então, vou deixar 1. Aceitar. E aí, ele configurou o ciclo para você aqui. Vou recuar a ferramenta. Tá? O que eu vou colocar aqui nessa subrotina do início e fim? Lembra que eu falei para vocês, né, pessoal? Sempre, estou descendo aqui, ó. Sempre a subrotina, né, a maioria das vezes, excepcionalmente uma vez ou outra, você vai colocar a sua subrotina dentro do programa. Mas normalmente ela vai estar o quê? Abaixo do M30. Tá? Então, coloquei aqui, ó, início e fim. Aqui está a sua subrotina. O que eu vou colocar nessa subrotina aqui? Eu vou colocar os pontos para poder fazer o faseamento da sua peça. Então, eu vou colocar x-1. Por que x-1? Lembra que toda vez que eu vou fazer o faseamento, eu tenho que passar um pouquinho ali do seu x0, né? Senão vai ficar aquela pontinha ali. Então, eu coloquei x-1 e z2. Tá? 2 milímetros ali de material que eu vou estar faseando. Vou para o Z0, tá? Esse é o segundo ponto, para o Z0. E depois eu vou subir até o seu diâmetro de 44. Tá? Então, todo esse perfil ali é o material que eu vou poder tirar, que eu vou estar tirando para poder fazer um faseamento, pessoal. E aí, o fim da subrotina. Depois, eu vou recuar a ferramenta, né? E vou chamar a T3, que é a ferramenta do desbaste longitudinal. Na verdade, é a T1. G54, logo abaixo da ferramenta. Vou usar uma velocidade de corte de 150. Tá? M04, limes aqui novamente. E agora eu vou posicionar no X44 e no Z4. Aqui eu posso pôr Z2, né? Não precisa nem ser Z4, porque já foi faseada aquela parte. X44 no diâmetro maior lá e no Z2. Depois o ciclo 95. Novamente você vai lá e escreve ciclo 95, abre parênteses. A subrotina, início 2, 2 ponto, fim 2, vírgula, fecha o parênteses. E aí a gente entra dentro do ciclo. Aqui dentro desse ciclo a gente vai ter a sua subrotina, início 1, início 2, fim 2. Vamos fazer um desbaste completo, né? Que é o desbaste e o acabamento, né? A usinagem completa.
Vamos usar aqui o avanço de 0,3, o imersão 0,3 também. Aqui no acabamento, vamos colocar 0,05 de acabamento. Longitudinal, né, externo, sempre ao redor do contorno, que é essa opção aqui. Vamos tirar em cada passada 1,5 mm, que é o AP que ele está pedindo ali, né, no parâmetro. Sobre metal, 0,1 em X e em Z, sem quebra-cavaco, né? E para o recuo ali, o VRT igual a 1. Deixa eu tirar aqui só para vocês verem. Clique em aceitar. Aí, pessoal, vamos lá fazer a subrotina, né? Descendo aqui, ó. Essa subrotina, ela fica sempre depois do M30. Vou colocar início 2 até o fim 2. E aqui vai estar o quê? Os pontos lá da sua tabela. Então, o ponto I, X0 e Z0, isso é G1, coloca G1 lá. O ponto J, X12 e o Z continua no 0. O ponto K, X16 e o Z menos 2. Depois, o ponto L continua no X16 e aí vai para o Z menos 35. Depois, o ponto M vai para o X38 e continua no Z35. Depois, o ponto N vai para o X40 e Z menos 36. Esse é o último ponto lá do perfil. Aqui, pessoal, deixa eu colocar a peça novamente aqui para vocês. Conforme vocês podem ver aí, o ponto N, a gente depois vai um pouco mais para frente aí desse ponto N para poder fazer até um pouco mais lá na frente, né? Que seria aí o Z menos 40. Então, por isso que eu coloquei um ponto a mais aqui, Z menos 40. Beleza? Aí tá feita aí a sua subrotina aí do seu ciclo de desbaste. Depois recua a ferramenta e M30. Tá? Então tá feita aí a parte, que é essa primeira usinagem aí, que é essa parte rebaixada dessa peça aí, que é esse diâmetro de 16. Vamos lá para a simulação? Você clica aqui em simulação, só aguardar carregando. Aí você tem um faceamento com a ferramenta de facear, né, que a gente usou o ciclo 95. Aí ele troca a ferramenta, pega a ferramenta de desbaste para fazer agora um desbaste longitudinal, dando as várias passadas aí, respeitando sempre o perfil. Aí ele vai fazer a parte do chanfro. Esse é o desbaste, né? Aí ele vai vir com essa mesma ferramenta e fazer o acabamento. A ferramenta fica desse modo aí, devido ao 0x0z que a gente colocou, aí fez o acabamento. Beleza, aqui é a vista 2D. Se você quiser ver a vista em 3D, você coloca aqui. Beleza, pessoal? Fizemos a parte 1 já da peça, né? Aquele primeiro lado, agora vamos fazer o segundo lado. Bem, o segundo lado a gente vai criar um outro programa, tá bom? A gente não consegue nesse simulador aqui fazer a peça girar lá, né? Então a gente vai criar um outro programa e vai criar o blank, tudo novamente, beleza? Vamos lá então. Você volta lá, vai em Programa Manager. E aí você vai criar o exercício parte 2, né? Então clicando aqui em novo, você cria lá, exercício parte 2. Novamente aqui, né, pessoal, já digitei o programa para poder facilitar aí para a gente. Então coloca lá, programa do exercício, aqui no caso, programa parte 2, você pode colocar, né, da aula 7. Workpiece, a gente coloca aquela mesma configuração que a gente tinha posto, né, que era o quê? Aqui é o diâmetro aí maior de 1 polegada e 5/8, colocar o seu 0, 2 mm para dentro, comprimento
de 100 milímetros. Aqui muda um pouquinho, né? Se a gente pegar a nossa peça aí, a gente vai ver o quê? Que aqui a gente vai usinar 61 milímetros, né? Então eu coloquei aí 65, um pouco a mais aí, para poder você ter espaço aí antes de chegar na placa. Beleza? E aceitar. Depois coloca lá aquelas o G95, o G40, o G71 e o G90. Recua a ferramenta para a região segura para fazer a troca. Mesmo esquema aqui, né, pessoal? Ponto e vírgula, coloquei os iguais aqui para poder só separar aí os blocos, ficar visualmente mais fácil. E aí a gente vai chamar de novo a ferramenta de facear, tá? Chama a ferramenta de facear, que é a T4. Aqui agora, pessoal, vamos usar o G55. Então eu vou arrumar aqui, né? A gente usou para aquele primeiro lado o G54. E agora, para esse outro lado, esse segundo lado da peça, a gente vai usar sempre G55, tá? A velocidade de corte, vamos ver aqui, vamos puxar aqui a tabela. Aqui, pessoal, está a tabela do faceamento, né? Que é os parâmetros lá. Então, a gente vai usar a T4 e a velocidade de corte aí para o faceamento de 120. Vamos mudar aqui, 120. Vamos usar M04, né? Foi o que a gente combinou, né? No sentido anti-horário. Coloco o limes aí. Vou posicionar lá no G42. Vou aumentar um pouquinho mais isso aqui. G44 e no Z4. Tá? Para não ter certeza que não vai encostar aí na peça. Coloco o ciclo 95, como a gente fez lá, né? Aqui não vai ser igualzinho que a gente fez naquela primeira parte. E aí você coloca início 1, fio 1, usinagem completa. Aqui vamos abaixar um pouco, que ele pede para o faceamento 0,2. 0,2, para imersão 0,2 também. E aqui 0,05. Vamos usar o plano, né? Porque a gente está usando o desbaste aí plano, de frente. Deixa eu só tirar aqui os parâmetros para vocês poderem ver melhor aí. Ao redor do contorno, meio milímetro, sobre metal de 0,1, sem quebra-cavaco aqui e recua 1 milímetro. E aí clica em aceitar. Recua a ferramenta, região segura, para poder chamar a ferramenta de acabamento. Agora, chamando aqui a ferramenta de acabamento, bem, a ferramenta de acabamento é a T3. Coloca aqui, ferramenta de acabamento. Aqui, pessoal, a gente vai fazer um desbaste com a ferramenta de acabamento devido para não pegar as costas da ferramenta. Lembra lá que eu comentei com vocês e falei isso é aula passada, né? Dependendo se a sua ferramenta de desbaste, se ela tem o quê? Algum perfil que pode pegar as costas dela ali, então a gente acaba usando a ferramenta de acabamento, tá bom? Então, aqui chama a ferramenta, de novo, né? G55, não esquece, tá? G96, velocidade de corte constante. Vamos usar aí a velocidade de corte para o acabamento de 120, ou melhor, 160, né? É o que ele está pedindo ali. Limes, posiciona a ferramenta G42, X42 e Z2. Depois aciona de novo o ciclo 95, mas agora no desbaste longitudinal. Entra aqui no ciclo, né, pessoal? Vou fazer só o desbaste com essa ferramenta aqui, porque aqui eu vou deixar separado, pessoal, como tem aquele raio da esfera, para eu fazer a compensação do raio. Tá? Então eu vou deixar ali fora. Então aqui eu vou deixar só o quê? Só o desbaste. Vou deixar aqui 0,3 para o desbaste. (0,3). Longitudinal, externo. Vou tirar aí 1 milímetro em cada passada. Sobre metal aqui, vou deixar de 0,1. Em X e em Z, sem quebra-cavaco,
e o recuo da ferramenta aí de 1 milímetro. Aceitar. Vamos lá na nossa subrotina. Aqui eu deixei a subrotina dentro do M30. Por quê? Porque eu quero que ela repita novamente, mas aí eu vou repetir dando um acabamento, tá? Quando eu não quero que ela repita, eu estou fazendo um ciclo de desbaste e depois faço um ciclo de acabamento, o próprio ciclo, aí eu deixo ela fora do M30. Tá legal, pessoal? Então, o que vai estar dentro da subrotina? Os meus pontos lá. Olhando na peça, vamos chamar ela aqui novamente, a peça. Então, o primeiro ponto é o ponto B. Não vou colocar esse ponto A aí, como a gente já faceou, esse ponto A não se faz necessário. Então, o ponto B, x16, z0. Aí o ponto C, x30, z menos 30. Eu esqueci aquela hora, né, de colocar o CR. Então, CR de 18,5. E aí, pessoal, aqui eu fiz uma coisinha um pouco diferente. Eu estou naquele ponto depois que termina o raio da peça. Eu vou colocar um ponto um pouco à frente ali, para a ferramenta não ficar muito em cima do final do raio, para dar um espaço para a ferramenta. Então, eu coloquei 1 milímetro a mais ali. Eu posso até aumentar, vamos colocar 2 milímetros a mais, né? E aí, eu vou para o diâmetro de 40. Aqui, pessoal, esses dois pontos aqui não estão na tabela, mas aqui a gente vai ter que desbastar para aproximar. Então, em aquela parte do canal, a gente vai fazer com a ferramenta de bedame. Então, a gente tem que aproximar aqui para desbastar. Então, por isso que eu coloquei esses dois pontos a mais. Então, eu vou para o diâmetro de 40. Tá? Eu vou subir com a ferramenta e depois eu vou até para o Z62, menos 62. Como a gente tem até aqui, como vocês podem ver na peça, 61, coloquei 1 milímetro a mais. E aí, o fim da sua subrotina. Só que aqui, ó, antes da sua subrotina, o que eu vou fazer? Assim que terminar aquela parte esférica da peça, eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou para um ponto aqui em cima da peça para poder descer com a ferramenta até lá no x0 e z0, tá? Vou até para o x menos 1, tá? Passar um pouquinho ali e aí eu vou acionar o que? A compensação do raio da ferramenta, tá, pessoal? Como a gente está fazendo essa esfera, é legal a gente fazer a compensação do raio da ferramenta para ela ficar o mais perfeita possível. Então, vou para o Z0 com um avanço aqui de 0,05. Vamos diminuir aqui, né? Que ele pede para o acabamento 0,03. Com 0,03, eu vou começar a fazer o acabamento da peça. E aí ela vai fazer toda essa subrotina, né? Aquela subrotina que a gente fez por desbaste. Aí eu subo um pouquinho aqui para o X42, descompensando o raio da ferramenta. Então eu compenso com G41, descompensa com G40. E aí recuo a ferramenta. Tá, pessoal? Então aqui eu já fiz o quê? Eu fiz o faceamento, tá certo? E fiz essa parte de desbaste longitudinal dessa parte esférica da peça. Aqui, esse início e fim aqui, ele é igualzinho àquele faceamento que a gente fez lá naquela parte 1, né? Aqueles 3 pontos, tá? Então não precisa estar revisando aqui. E aí, pessoal, vou para essa região segura e vamos chamar agora a ferramenta de bedame. Tá? Vamos colocá-la aqui novamente. A ferramenta de bedame, que é a T5. Então chama ferramenta de bedame T5. G55, logo abaixo, né? Lembra que a gente está do outro lado da peça, então a gente está tudo, o nosso zero peça agora vai ser no 55. G96, a velocidade de corte de 70. Vamos aumentar aqui. E M04, toda no sentido anti-horário. Limita a rotação em 2.800. Aqui, pessoal, foi o que eu falei para vocês. Aqui você vai posicionar o seu bedame no meio do canal. Então, vamos colocar a peça novamente. Só um detalhe. Qual que é o avanço de corte aqui para fazer o canal? 0,15.
Então, deixa eu arrumar aqui, 0,15. E aí eu vou voltar novamente com a nossa peça. Então, eu vou posicionar no meio dessa ranhura, né? No meio desse canal aqui. O canal, qual que é a largura dele? Se vocês verem aí, ó, aqui você tem 61 menos 5, que vai dar 56. 56 menos 30, então você tem 26 de canal, tá? 26, a metade de 26 é 13. Então, 13 mais 30 vai dar os 43. Por isso que eu posicionei aqui, então, no menos 43 e no x 42. Tá? Posicionei a ferramenta ali no meio do canal. E aí eu vou acionar o ciclo 93. Mesma coisa, pessoal. Em vez de você vir e clicar aqui, ó, em tornear, porque quando você clica aqui em tornear, você tem lá, deixa eu ir para vocês verem. Tornear tem canal aqui, ó, tá vendo? Você pode vir aqui e clicar em canal. Só que aqui o ciclo é 930, não é o ciclo 93. E aí no nosso torno não vai funcionar. Então, em vez de você fazer isso, você vai fazer o quê? Você vai lá e escreve. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Ciclo 93, abre parênteses, fecha parênteses. E aí ele já vai te dar a opção aqui para você entrar no ciclo. É só clicar aqui e entrar no ciclo. Tá certo? Deixa eu deletar aqui porque a gente não vai usar. Entrando dentro do ciclo, você tem todos esses parâmetros aí. Foi o que eu falei para vocês. Você vem aqui, ó, escolhe esse tipo de canal. Vamos escolher aqui do lado esquerdo a nossa referência, tá? Desse lado aqui. Aqui você não consegue mudar. Essa aqui é a opção, é sempre desbaste completa, você não consegue mudar. O X0 e o Z0, quando você clica neles, já está se referindo a que parâmetro que é que você tem que configurar. Então, esse aqui é o ponto de referência. É aquele ponto, a galinha que a gente colocou. Tá? Que é o 40 menos 56. Então, 40 menos 56. Depois, o B1. Ele mostra lá, ó. É a largura do canal. Tá? A gente tinha feito aquela conta, aquela hora o nosso canal tem 26 milímetros, né? Foi que a gente tinha feito aquela conta anteriormente. Depois, aqui, o T1 é a altura do seu canal. Sempre em relação a essa referência aqui. Porque, por exemplo, se a gente coloca a sua referência, deixa eu voltar aqui. Se você coloca a sua referência desse outro lado aqui, ó. Né? Se a gente vem aqui e muda aqui, por exemplo, nessa peça aqui que é inclinada, seria uma medida diferente. Tá? Então, é sempre em relação ao X0. Tá, pessoal? Então, por que aqui é 9? Você tem que vir aqui, ó. A nossa peça tem 40 aqui em cima. E o diâmetro aqui é 22. 40 menos 22 dá 18. Divide por 2 dá 9. Essa é a altura do nosso canal. Bom? Os ângulos. Esses três ângulos aqui são todos zeros. A gente colocou lá. A gente vai cotar esses chanfros que tem sempre em relação ao comprimento, tá? E não em relação, porque você tem duas opções. Você pode fazer em relação à largura ou em relação ao comprimento, tá? Vamos deixar em relação ao comprimento. Depois, aqui são nossos chanfros. Esse primeiro chanfro aqui, pessoal, ó. Quanto que é esse chanfro aqui? Pela cota aí é de 1 milímetro. Então você vai lá e coloca 1 milímetro. Depois, aqui, o ponto 2. É aqui embaixo. Vendo aqui o mouse, pessoal, ó. É aqui, só que aqui é um raio. Aí você vem aqui, ó. E tem que clicar aqui, ó, que você muda, tá vendo? Ó, quando você clica, você muda para raio. Quanto que é o nosso raio aí? 6 milímetros. Depois, é o outro lado lá,
no 3, na posição 3. É raio também. Então, deixa raio aqui, ó. 4 milímetros. Depois, o outro lá em cima. Lá não tem chanfro, né? A gente não vai nem colocar nenhum chanfro lá. Então, você vem e coloca 0. Beleza? Aqui, esse D é o tanto que a ferramenta vai penetrar. Então, a gente vai penetrar 3 milímetros. Para depois dar uma recuadinha. Penetra 3 e dá uma recuadinha. O sobre metal, vamos deixar 0. Tá bom? Depois, o tempo. Esse aqui é o tempo lá no fundo do canal. Tá? Então, você pode deixar os décimos de segundo, né? E 1 segundo é muito tempo para ele ficar parado lá, né? Então, deixa 0,1 segundos. E isso aqui é o recuo. Então, ele penetra 3 milímetros e recua 1. Penetra 3 e recua 1. É para dar aquele alívio na ferramenta. Como a ferramenta de fazer canal, ela força muito, né? Então, você tem que ir devagar e dando essa recuada. Beleza, pessoal? Tudo configurado. Aceitar. Recua a ferramenta. Deixa eu tirar a peça aqui novamente. Tá? Recua a ferramenta e M30. E aí está feito o seu segundo programa aí, que é do lado da esfera. Tá bom? Vamos simular então? Aqui, essa parte da subrotina aqui é o faceamento que eu tinha comentado. E vamos lá fazer a simulação. Então, você vem aqui, clica aqui, ó, simulação. Põe na vista lateral. Então, fez o faceamento. Foi lá, trocou a ferramenta de acabamento, né, para poder fazer a parte da esfera. Aqui ele está fazendo um desbaste, tá, pessoal? Ele está tirando aquele 1 milímetro em cada passada que a gente especificou. Vendo aí? Ele vai até nesse ponto só. Agora ele vai começar a fazer aqui essa parte, segunda parte aqui da esfera. Aqui que a gente colocou aqueles 2 milímetros a mais, para não ficar muito apertado aqui para ele, né, para a ferramenta. E aí fez o acabamento. E agora começou a fazer o canal. Olha lá, pessoal. Tá vendo que está dando aquela recuada? Ele ainda 3, recua 1, entra 3, recua 1. E aí ele faz um lado, que é o raio aqui, e depois faz o outro. E aí está feita a peça. Viu só que rapidinho? Que tranquilo, pessoal? Vocês entenderam? Tudo tranquilo? Espero que sim, tá? Espero que tenha ajudado aí, esclarecido bem para vocês. Qualquer coisa, volta o vídeo, tá bom? Se não entender alguma coisa. Ou então escreve aí, tá, pessoal? Pode interagir, escreve aí no comentário, que eu vou ter o prazer grande aí de poder estar respondendo. Tá? Vamos colocar aqui então em 3D, ó. E aí tá feita a sua peça, que é aquela esfera lá, daquele conjunto do seu engate do seu carro, né? Beleza, pessoal? Então a vista aqui lateral, voltando. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez a gente não tem aí a usinagem do torno mesmo, real, né? Mas foi uma pecinha bem interessante aí que vocês devem conhecer. Beleza, pessoal? Falou, um prazer, até mais. Tamo junto. Curtiram a aula? Muito obrigado. Até a próxima.